Ok. Boa noite a todos, aos que já conhecem a Adnotare, que bom revê-los. Aos que não conhecem a Adnotare, sejam bem-vindos. Peço àqueles que ainda estão chegando pela primeira vez ou não estão tão familiarizados, que nos sigam no Instagram, nas redes sociais, LinkedIn, Facebook e no YouTube também. As palestras normalmente são gravadas e depois disponibilizadas. Quero agradecer a presença de todos os associados, o público em geral que está conosco essa noite, agradecer imensamente a presença da doutora Patrícia Presser, a nossa palestrante de hoje, que de maneira brilhante, eu tenho certeza disso pelo conteúdo que promove, pelos estudos, pelo fomento da atividade notarial e registral, né? Tenho certeza que será uma palestra extremamente qualificada. Tratará sobre o assunto do planejamento sucessório nas serventias extrajudiciais. Doutora Patrícia, seja muito bem-vinda, receba um abraço da Adnotare. Quero agradecer também a presença do nosso querido presidente, doutor Marcos Kikunaga, cumprimentando todos os membros da diretoria e associados na sua presença. Também a querida doutora Valdelis Lopes, que contribuiu muito para esse evento de hoje, ali de bastidores, sempre ajudando nos eventos. E agradecer a todos, passando já para suas considerações iniciais. Doutora Patrícia, por favor. Olá, boa noite, tudo bem? Gostaria de agradecer o convite através da doutora Valdelis, presidente do Maga, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. E gostaria de falar um pouquinho a respeito desse planejamento sucessório, que é um nome que hoje é muito falado, mas algo que dentro das serventias extrajudiciais já é bastante utilizado há muito tempo, né? Inclusive como forma de prevenção de conflitos. As serventias ofertam não com essa roupagem, como eu digo, né? O nome planejamento sucessório veio como uma roupagem, mas efetivamente os mecanismos existentes a gente já trabalhava antes. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito dessa matéria e depois, meu intuito é falar um pouco e depois deixar à disposição para a gente poder trocar conversas, né, perguntas, enfim, questões que possam surgir no decorrer aí da apresentação. Eu posso começar a compartilhar a tela? Pode. Você só enquanto vai compartilhando, eu peço a gentileza da doutora Valdelis para que faça a apresentação da doutora Patrícia Presser, por favor. Boa noite a todos, é uma honra estar aqui à frente de vocês, cumprimento a todos, e é uma honra porque a doutora Patrícia, tenho certeza que vai nos dar uma excelente palestra, e eu gostaria de colocar aqui para vocês um breve currículo da doutora. Ela é advogada, membro da Comissão Especial do Direito Imobiliário da OAB do Rio Grande do Sul, diretora da Comissão de Grupo de Estudos da Associação Gaúcha de Direito Imobiliário e Empresarial, membro da Comissão de Direito Notarial e Registral e da Comissão de Direito Tributário do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário Ibradim, é membro da Comissão de Direito Notarial e Registral do Instituto Brasileiro do Direito de Família, especialista em Direito Notarial e Registral pela Unifrifer e em Direito Contratual, Responsabilidade Civil e Imobiliário pela PUC do Rio Grande do Sul. Atuou mais de 20 anos em serventia notarial do Estado do Rio Grande do Sul. É professora do curso preparatório na segunda fase de concurso de cartório, atualmente mentora para atuação no extrajudicial e que as vagas ainda vão abrir, mas eu acredito que ao final da palestra a doutora vai comentar um pouco mais sobre esse curso. Boa noite a todos e obrigada, e desejo a todos uma excelente palestra. Vocês estão enxergando o material? Sim. Então, tá certo. Bem, então vou começar um pouquinho sobre o planejamento sucessório. Meu intuito aqui é falar sobre essa situação. Como eu já expliquei, ele é uma forma de proteger o patrimônio familiar e, ao mesmo tempo, evitar algum tipo de tributação expressiva que a gente possa ter dentro da sucessão,
né? Hoje há um debate muito grande a respeito da questão social do planejamento sucessório, né? Que ele tem essa... Se fala sobre uma questão imoral, né? Fazer o planejamento sucessório seria algo imoral dentro da realidade que vivemos dentro de sociedade, o que eu particularmente refuto. Eu entendo que o planejamento sucessório nada mais é do que pensar e deixar a situação patrimonial definida para que os familiares não briguem, né? Inclusive, esses dias recebi uma brincadeira, né? Uma piada que é: conheça seus irmãos na sucessão, conheça sua esposa, o seu cônjuge no divórcio e conheça os seus filhos na sucessão, né? Tem toda uma questão de que a gente sempre, quando vem a discussão patrimonial, aflora-se aquela parte patrimonial e pecuniária de cada pessoa, e aí cada um vai ter um posicionamento. Quando o patriarca ele ainda é vivo e quando há essa conversa aberta sobre sucessão, sobre o que fazer pós-morte, esse tipo de situação ele deixa de ser um tabu. Na nossa sociedade ocidental, falar sobre morte é um tabu. Então, nesse sentido, o planejamento sucessório vem para também tirar isso, né, dessa questão de tabu, tirar essa situação de não se falar de morte. Inclusive no Brasil a gente fala, não sei o que, quando eu morrer, bate 3 vezes na madeira, faz o sinal da cruz para não acontecer. E na sociedade oriental, a morte ela é apenas uma transição, e a gente verifica que falar sobre morte na sociedade oriental ela é muito mais comum. Quando a gente fala em planejamento sucessório, apesar da gente estar pensando na parte patrimonial, a gente também está pensando na parte emotiva. A gente também está pensando efetivamente que isso vai sanar, primeiro, uma situação de dor no decorrer dos primeiros meses do falecimento desse patriarca ou dessa matriarca, né? E, ao mesmo tempo, a gente também está evitando conflitos que poderão delapidar todo o patrimônio, poderão fazer com que esse patrimônio que é X seja X menos Y, e a partir disso uma briga que muitas vezes finaliza com a própria estrutura familiar, irmãos que não se falam mais, parentes que brigam, e muitas vezes até mesmo pela questão de cônjuges e companheiros que não fizeram parte daquela criação familiar e não compreendem o motivo pelo qual algum irmão ou irmã abre mão de alguma outra situação. Então, o planejamento sucessório ele vem justamente para isso. Ele necessita efetivamente de uma maturidade emocional da família para poder fazer esse planejamento sucessório. Inclusive, aqui o que é importante para o planejamento sucessório bem-sucedido são esses os tópicos que eu trago, né? O primeiro ponto seria justamente esse, o acordo, ou seja, todos os familiares eles têm que estar de acordo. E aqui eu trouxe uma situação importante, que o planejamento sucessório ele não se confunde com a blindagem patrimonial, né? A blindagem patrimonial ela tem uma outra função, mas muita gente vende o planejamento sucessório como sendo uma blindagem patrimonial. De uma certa forma, ela até pode ser uma blindagem patrimonial, mas hoje a gente tem que pensar, em primeiro lugar, que a despersonalização da personalidade jurídica, né? Temos aí todos os judiciários fazendo essa despersonalização de uma forma muito agressiva e injustificada, o que, de uma certa forma, a blindagem patrimonial deixa de ter a sua função, porque, afinal, a blindagem é para evitar a dilapidação do patrimônio da pessoa física. A blindagem patrimonial tem toda uma análise empresarial e tributária, diferentemente do planejamento sucessório, que pode haver um planejamento empresarial, mas não necessariamente será única e exclusivamente a situação da blindagem patrimonial. E é importante mencionar também que o planejamento sucessório ele não está prevendo fraudar credores. Ele está prevendo efetivamente que se tenha esse planejamento entre a família, e tem que, no momento em que se faz esse planejamento sucessório, pensar nos credores existentes dessa família. Se o patriarca ou a matriarca que está pensando em fazer esse planejamento sucessório, ele possui credores, ele possui dívidas, então ele tem que, dentro da sua análise patrimonial, trazer essas dívidas, que é o segundo item aí que eu estou colocando, que é conhecer o patrimônio do autor. Então não adianta
o patriarca, eu vou falar patriarca, mas vamos pensar aqui em patriarca e matriarca, né? Sempre vai depender de quem é que detém efetivamente o dinheiro e a organização financeira. Hoje a gente sabe que muitas mulheres tomam a frente dessa organização, mas vamos falar em patriarca para ficar mais simples. A gente sabe que muitas vezes o patriarca ele esconde patrimônio no sentido de um resguardo, né? E isso é um ponto que é extremamente crucial para o planejamento sucessório. O planejamento sucessório requer uma transparência de informações entre familiares. Então, muitas vezes, e eu trago até como exemplo o meu avô, que era tabelião, o meu avô, a gente ficou sabendo depois de 30 anos diversos patrimônios que o meu avô tinha. Meu avô, apesar de antes de tabelião ter sido fiscal da Receita Federal, ele não tinha a vida patrimonial dele organizada. Então, 30 anos depois, se descobriu um patrimônio numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, na qual se fez uma negociação com um corretor que conheceu o patrimônio e acabou fazendo essa situação. Se isso tivesse vindo lá no início da sucessão, seria, primeiro, muito mais benéfico para os herdeiros saberem disso, até mesmo porque hoje o valor que aqueles imóveis valiam era nada perto do que valia na década de 80, quando meu avô veio a falecer. Então, nesse aspecto, essa transparência, ela é necessária, essa organização patrimonial é necessária. Muitas vezes não é nem por uma omissão intencional. Essa omissão ela acontece efetivamente por um esquecimento. Investiu em algum tipo de VGBL ou PGBL em algum banco, veio um corretor, a pessoa foi lá e acionou, pagou um valor e nunca mais viu aquela informação. Tudo isso é necessário para que dentro desse planejamento seja verificado todo o patrimônio como um todo e ele não seja futuramente solicitado algum tipo de cancelamento, algum tipo de ponderação frente ao que aparece de patrimônio posterior. Então, nesse sentido, essa análise do patrimônio, ela é muito importante. E é nesse momento que o advogado, e aqui eu não sei quantos advogados nós temos, mas é nesse momento que o advogado ele tem que ter essa função mediadora e essa função de conhecimento em todas as áreas de direito de família, sucessão, tributário, contratual, empresarial, e a gente vai falar também de direito notarial e registral. Por quê? Porque cada caso é um caso. Não existe uma fórmula mágica para o planejamento sucessório. Existe efetivamente uma situação específica para cada caso. Há pessoas que terão só patrimônio imobiliário, há pessoas que só terão patrimônio de ações, há pessoas que só terão patrimônio de empresas. Então, cada planejamento sucessório, ele vai abarcar uma necessidade diferente. E é isso que vai fazer a diferenciação de um advogado, ele conhecer do todo, né, e poder dizer, olha, o teu caso não é um caso para holding familiar, né, daí chegando aqui no próximo mecanismo aqui, alguns mecanismos que a gente tem de planejamento sucessório, né? Hoje se vende muito o planejamento sucessório como uma holding familiar, e eu particularmente sou muito contra esse planejamento. Por quê? Porque existe toda uma tributação por trás da holding familiar e por trás dessa montagem de uma empresa para trazer todo o patrimônio, que muitas vezes isso não é dito às partes. A gente se faz isso, se cobra do cliente e às vezes aquela não é a solução adequada para o cliente, porque ele não tem um patrimônio expressivo a ponto de se criar uma holding familiar, ele vai alcançar inicialmente um valor expressivo de tributação, de ITBI, porque temos aí a questão do ITBI, né? Hoje as prefeituras já estão muito mais à frente. Quem fez holding familiar antes da verificação das prefeituras com relação às holdings familiares não pagou tributo, ou seja, teve aí essa isenção de ITBI, que hoje já não é mais visível, né? A gente já tem aí todas as prefeituras muito bem equipadas, né? Com bons advogados, né, bons representantes do município na análise dessa situação e uma alteração legislativa na qual sempre vai haver essa tributação. O ITBI ele vai variar de 1% até 5%, 6%, dependendo do município. Então, às vezes, a gente desprender todo esse valor para fazer uma holding familiar, por exemplo, de um imóvel que logo após o óbito do patriarca será vendido. Qual é a intenção de se fazer um tipo de planejamento sucessório nesse formato a ponto das partes gastarem
na transferência do patrimônio para a holding familiar e na venda do imóvel quando dentro da holding familiar, pagar todo um custo de manutenção de uma empresa para que se tenha 1, 2 imóveis lá dentro e não se tenha pretensão de adquirir novos, né? Então, todas essas análises, elas têm que ser feitas baseadas caso a caso. Eu não posso simplesmente, eu quero fazer um planejamento sucessório. Vem, vamos fazer uma holding familiar, a gente coloca tudo lá dentro e tá tudo salvo, a gente blindou teu patrimônio. Não é assim que funciona, a gente sabe que não é assim que funciona, e a leviandade em ofertar isso às partes é, de uma certa forma, uma forma de também fazer com que o planejamento sucessório não seja adequado, né, que comece a ser mal falado. A gente tem muitos mecanismos dentro do direito que começam a ser mal falados porque são mal utilizados. A gente tem, por exemplo, hoje, numa esfera mais universal, o coaching. A gente tem a própria constelação familiar dentro do direito de família, que está muito mal falada, apesar do instituto ser muito interessante. A gente vai ter aí diversas... A própria mediação e conciliação dentro do judiciário é muito mal falada, porque muito mal utilizada pelos operadores de direito enquanto mediadores e conciliadores, né? Então a gente tem, eu não estou falando sempre, né? Não é sempre nem nunca, a gente tem essa exemplificação, mas o que a gente vê hoje é muito advogado não querendo ir para mediação no direito de família, especificamente porque vira um teatro e também um circo, né? Como muitos advogados falam, virou um circo a audiência de mediação, porque o mediador, ele também ganha por mediação, muitas vezes ele tem algum tipo de benefício nisso, até mesmo para computar, por exemplo, para concurso público. Eu dou aula para concurso público e tem a questão da mediação, e hoje em dia você só recebe a atuação de mediador quando você tem sucesso nas mediações. Então, isso, de uma forma indireta, faz com que a pessoa que está galgando a mediação como forma de pontuação tentar expressivamente fazer uma mediação quando ele deveria verificar que aquele não é o momento de uma mediação. E assim acontece com o planejamento sucessório. Se mal informado pelo advogado e pelo até mesmo tabelião, né, se mal assessorado, isso vai transformar num pesadelo para aquela família. Então, nesse sentido, é muito importante ter esse conhecimento de atuação dentro da esfera do planejamento sucessório. Então, eu vou falar desses itens aqui que eu trouxe: o testamento, a doação, a previdência, o direito de família e a holding familiar. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um para a gente poder compreender, então, qual é a possibilidade de um planejamento sucessório. Lembrando que planejar a sua sucessão nada mais é do que definir em vida aquilo que poderia acontecer em morte ou aquilo que você quer. E o melhor exemplo que a gente tem é efetivamente o testamento, porque o testamento, ele tem justamente essa situação, ele é uma forma de planejar a sua sucessão num instrumento que só vai ter validade pós-morte, e o planejamento sucessório, muitas vezes, ele acontece antecipadamente, mas numa analogia, eu poderia dizer que o testamento está pós-morte para o planejamento sucessório em vida, né? Seria uma analogia bem, assim, importante, porque quem está definindo esse planejamento sucessório, quando faz o testamento, é o próprio testador, é o patriarca. Quando eu estou fazendo o planejamento sucessório em vida, também é o patriarca. Lembrando que se ele não estiver de acordo com a formatação do planejamento sucessório, aquilo não vai acontecer. Então, de uma certa forma, sempre estará na mão desse patriarca a definição desse planejamento sucessório. E por isso é importante essa transparência na apresentação de documentos e também no acordo familiar. Porque quando o patriarca ele percebe, por exemplo, que algum dos filhos vai incomodar ou vai definir alguma questão diferente, ele pode não fazer esse planejamento sucessório em vida, ele pode fazer o testamento. Muitas vezes, quando atuei na serventia, era visível que, e normalmente são as senhorinhas, né, que estão vivas, o patriarca já faleceu, a matriarca que fica viva por mais tempo. E normalmente essas senhorinhas é que elas falam assim, não, eu vou fazer isso aqui, porque é o que eu quero, e eu quero ver o circo pegar fogo quando eu morrer. Então, existe esse pensamento. Por quê? Porque sofreu tanto em vida com brigas familiares que ela não quer fazer um planejamento sucessório. Ela quer mais é que os filhos se peguem no pau e discutam meses para resolver aquele testamento que ela faz. Isso é muito comum.
No entanto, o planejamento sucessório é exatamente o oposto. É poder definir dentro dessa situação para que não haja brigas e não haja custos excessivos. Mas o testamento, ele é um ponto bem importante, e aí eu trago a questão do cerrado e do particular, que podem ser um tiro no pé, porque o cerrado, em primeiro lugar, se tiver qualquer situação de abertura do testamento, porque ele é cozido, né, ele é costurado, se houver qualquer tipo de aparência de que tentaram mexer, ele vai ser invalidado. E muitas vezes esse testamento cerrado ele some, né? Muito mais até que o próprio testamento particular, porque o particular tu ainda pode fazer em mais de uma via e mais de uma pessoa ter aquele documento. Já o cerrado não, como ele vai fechado ali pelo próprio tabelião, tem um termo de encerramento, de fechamento pelo tabelião, só fica uma via. Então, nesse aspecto, é muito interessante. Eu tive um caso na serventia, que foi o único testamento cerrado que nós fizemos na serventia, foi na década de 90, e agora, em 2018, apareceu uma pessoa pedindo, né, o testamento, e a gente forneceu, então, aquela certidão de que foi lavrado o testamento cerrado, só aquela certidão de encerramento do testamento, e a pessoa, não, eu quero o testamento. Eu falei, olha, senhora, o testamento cerrado não fica com o tabelionato, fica com a parte. Ah, mas e se eu não encontrar, o que eu faço? Eu falei, vai ter que pedir a anulação do testamento, né, o que continha no testamento cerrado, porque não tem o que fazer, mas vai ter que ser um processo judicial. Ela, puxa vida, isso aí a gente comprou um terreno, a gente era 6 hippies na década de 70 que comprou um terreno, e essa desgraçada fez um testamento cerrado para deixar para o sobrinho, ela morreu, o sobrinho não quer o patrimônio e a gente não consegue vender o terreno. Então, basicamente, foi um transtorno para 6 pessoas, 6 famílias, na verdade, que cada um tinha um cesto. Não era possível fazer um desmembramento, porque tinha a questão toda da faixa de terreno, né, que não seria um desmembramento irregular pela metragem quadrada do terreno, era um terreno urbano. Então, nesse sentido, não tinha o que fazer. E aí, olha, eu dei algumas sugestões para ela de como resolver isso dentro do registro do testamento, para que ela pudesse fazer um inventário na esfera extrajudicial. Mas esse é um exemplo clássico de por que o testamento cerrado não é uma boa alternativa. O particular, a gente tem formalidades e requisitos um pouco mais rigorosos que o próprio testamento público, justamente por ser um instrumento particular. Tem ali algumas questões de uma testemunha extra, tem a questão de que quando é particular ter que se reconhecer não só a firma, mas também a letra da pessoa, é sempre indicado para que a pessoa possa ter a aceitação desse testamento particular. E o testamento público, a gente tem aí uma gama de possibilidades de inserção de atos, né? A gente tem a abertura de fundações, direito real de laje, a própria multipropriedade também, que hoje é muito falada. A gente tem muitas questões que podem ser feitas dentro de um testamento, na qual só vai ter efetivamente uma aceitação, uma eficácia quando do óbito desse testador, e esse testador ele pode alterar a qualquer momento essa situação. Então ele é uma das melhores formas de planejamento sucessório, especialmente quando esse testador só quer que isso aconteça após a sua morte. Então ele vai fazer toda a definição, e lembrando que a gente sempre fala que o testamento ele só posso fazer da parte disponível. De fato, eu só posso testar e definir para quem vai ficar a parte disponível. No entanto, eu posso definir de forma da parte da legítima o que eu quero que fique com cada um, estando aquilo dentro dos seus respectivos quinhões, né? Então eu tenho uma possibilidade de, ainda que isso possa ser invalidado judicialmente por uma discussão entre herdeiros, eu já posso deixar isso pré-definido. Eu posso também, dentro de diversas cláusulas dentro do testamento, falar, olha, se isso não for possível em função de que um patrimônio vai valer mais do que o outro, ou até mesmo pelo desfazimento de algum patrimônio, eu quero Y, que é os famosos pedidos alternativos na esfera judicial, né? Se não for dada a sentença tal, né, a decisão tal, eu quero que então seja feito isso. Eu dou mais de uma possibilidade para a manutenção
daquela decisão judicial, isso acontece nas iniciais dos advogados, e aqui eu posso fazer isso dentro de um testamento. Eu posso definir, fazer todo um planejamento sucessório específico e colocar, se acontecer isso, eu quero aquilo, se isso, x, y, z, e aí eu vou colocando possibilidades. É um testamento que pode ser, inclusive, de uma certa forma, dificultado no seu registro. No entanto, se for feito de forma clara, objetiva e concisa, que é algo que muitas vezes o advogado ele não compreende, né? O advogado ele tem essa questão prolixa, até mesmo pelos próprios contratos que se efetuam, até mesmo por toda a situação de previsão de todas as questões. No extrajudicial isso não acontece, é isso e ponto, né? A gente é muito claro e objetivo, e é a função da escritura pública, e no testamento isso não é diferente. Mas ainda assim, eu posso fazer um testamento com diversas cláusulas, colocando diversas pontuações, eu posso definir encargos, eu posso definir condições, né, cláusulas resolutivas, condicionadas. Então, isso faz com que o testamento seja efetivamente uma boa forma de planejamento sucessório. Mas, junto com o testamento, eu posso trazer diversas outras situações. Então, eu posso fazer tudo aquilo que eu trouxe aqui no primeiro slide, eu posso fazer testamento, eu posso fazer doação, eu posso fazer previdência, posso fazer regimes de bens e uma holding familiar, e ainda assim eu ter o testamento. Então, o testamento, ele vem como um fechamento de tudo aquilo que eu fiz em vida, né? Se eu já fiz todo um planejamento sucessório em vida e há algumas questões que eu não quero definir em vida, por exemplo, o meu patrimônio pessoal, o imóvel da casa da praia, enfim, alguma questão que dentro do planejamento como um todo não é possível definir em vida ainda, eu defino no testamento. Comecei por ele porque acho mais interessante. A doação, inclusive há uma confusão, aqui no Rio Grande do Sul, ao menos isso não é permitido, que existe aquela a partilha em vida, acho que é o 2048 do Código Civil, que fala sobre a partilha em vida, que muitas pessoas dizem que a partilha em vida é uma forma de partilhar, inclusive, a legítima, né, sem ter que resguardar a legítima. Eu discordo veemente, eu sei que, se eu não me engano, em Pernambuco tem, inclusive, previsão de escritura de partilha em vida, que é de acordo com aquele artigo do Código Civil. Eu entendo que aquele artigo lá está definindo que a partilha em vida será em forma de doação e não efetivamente um ato específico, até mesmo porque a partilha em vida é justamente eu definir aquilo que eu quero para cada um. Eu posso, por exemplo, doar todo o meu patrimônio se eu resguardar o usufruto, se eu definir, por exemplo, que dentro desse patrimônio inteiro que eu estou fazendo a doação, não está ferindo nenhuma legítima, no sentido de que cada um está recebendo o seu quinhão da legítima, e automaticamente com isso eu estou trazendo efetivamente todo o meu patrimônio doado. Isso é muito comum quando a pessoa só tem um patrimônio, ela doa 100% da numa propriedade para os seus filhos e fica com a reserva de usufruto, né? Quando a gente tem um patrimônio único e a família quer evitar o inventário, até para que não se pague, por exemplo, um advogado, porque também tem o custo do advogado na esfera do inventário, mas especialmente o tributo. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma tabela que é de 3 a 4% para doação e varia de 3 a 6% para o inventário. Então, a gente tem aí uma tributação bem maior no inventário. Então, é uma forma de você evitar essa tributação e, ao mesmo tempo, garantir a sua vivência, né, enquanto vivo, usufruir daquele patrimônio. Muitas vezes, o que as pessoas não compreendem é que o usufruto pode ser fruído, no sentido de que eu posso efetivamente locar, arrendar, e tudo isso vai para o usufrutuário. Então, o usufruto ainda necessita de um conhecimento das partes, né, para que isso aconteça, e especialmente para isso, né, para esse planejamento. Eu estou deixando para o meu filho uma propriedade, mas eu estou arrendando ou locando enquanto vivo, ou seja, eu estou já definindo essa situação. E, ao mesmo tempo, já entra um valor significativo para a família e já está definido em vida para quem vai ficar o patrimônio como um todo. A doação também tem, né, a questão das cláusulas restritivas, que é uma possibilidade, né, de blindagem patrimonial, que é a empenhorabilidade, a inalienabilidade, enfim. Aqui é importante mencionar que hoje a gente tem a central de indisponibilidade, né, e muitas vezes os pais tentam deixar um patrimônio para os filhos com essa formatação de blindagem patrimonial. No entanto, às vezes o filho já tem uma CNIB positiva, e aí a gente vai chegar lá no
no registro de imóvel e vai inviabilizar essa doação, porque existe uma cláusula restritiva e automaticamente já entra uma indisponibilidade, então ela deixa de ter o efeito de blindagem patrimonial. Hoje o advogado ele tem que compreender isso também, que a gente tem o provimento 88, que é sobre lavagem de dinheiro, a gente tem a central de indisponibilidade, que é sobre a questão de dívidas das partes e que o CPF fica lá restrito ao registro de imóveis, ou seja, entrou o patrimônio, vai automaticamente pegar esse patrimônio e vai indisponibilizar. Então, esses mecanismos são necessários para que um advogado que vai trabalhar no planejamento sucessório verifique isso. E vamos ver aqui, essa aqui é a parte da doação, eu acho que é bem... eu estava falando das cláusulas, né? A gente tem a questão das cláusulas restritivas, as condicionais. A gente tem na doação, por exemplo, uma forma de compensação de pagamento. Então, a gente pode fazer uma doação para um administrador da família que está lá fazendo toda uma administração desse patrimônio existente. E aí a gente vai ter, então, uma compensação para essa pessoa. Então, o Código Civil, dentro da doação, ele traz muitas possibilidades de planejamento, de possibilidades de doações e de formatações de patrimônio. Eu acho bem interessante a doação nesse aspecto, até mesmo para compor, junto com uma holding familiar, por exemplo, o herdeiro que não quer entrar na holding familiar, ou o herdeiro que vai receber menos ações na holding familiar, pode receber mais patrimônio através de doação, e aí sim coloca-se dentro dessas cláusulas que isso faz parte de um planejamento sucessório, que isso está vindo como uma antecipação de legítima, no sentido de que o restante está lá dentro da holding familiar, ou seja, dentro da doação, eu posso fazer esse tipo de informação, eu posso trazer essas questões para dentro da doação para que ela seja vinculada efetivamente ao planejamento sucessório. Isso também pode acontecer dentro do testamento, né? Se a gente tem, por exemplo, uma holding familiar, eu posso, dentro dos motivos do testamento, justificar o porquê que está sendo beneficiado fulano ou ciclano, justamente porque lá dentro da holding familiar o outro já está sendo melhor beneficiado. A gente sabe que muitos herdeiros querem, às vezes, receber o patrimônio em pecúnia antecipadamente, e aí, ao momento que isso acontece, vai ser uma doação de numerário como antecipação de legítima, e aquele que, eu posso ficar com o patrimônio imobiliário, vou ficar dentro da holding familiar, vai receber na holding, e aí as compensações acontecerão, que aquele que recebe dinheiro vai receber normalmente algo inferior àquele que está aceitando ficar dentro de uma holding familiar, ou o inverso, porque às vezes a holding familiar acaba tendo o patrimônio acaba tendo alguma supervalorização, né? Eu tive um caso muito específico no cartório que houve uma doação com um adiantamento de legítima de um imóvel que na época da doação valia 50%, valia 1/3 do patrimônio total do falecido. Então, essa pessoa que recebeu isso como adiantamento de legítima, ela, na parte disponível, receberia menos, porque ela já tinha recebido ali naquele 1/3. O que acontece? Ela receberia um patrimônio menor, mas não muito menor. E quando chegou na hora do óbito, esse patrimônio que ele recebeu, houve uma alteração no bairro, e aquele patrimônio de, por exemplo, 50 mil reais passou a valer 500 mil reais. Então, houve uma supervalorização daquele patrimônio e houve uma discussão entre os herdeiros qual valor valeria, né? O valor da época da doação, o que eu compreendo ser, na maior parte das vezes, o adequado, porque foi no momento da doação que foi feita toda a análise do planejamento sucessório, mas, naquela situação em específico, os demais herdeiros deixaram de receber muito pelo patrimônio. Mas, ao mesmo tempo, daqui a pouco eles receberam um patrimônio em dinheiro que era muito maior, e hoje, por exemplo, era 100 mil e o imóvel que a pessoa recebeu em doação era 50. E por um tempo de espera que essa pessoa permaneceu com esse imóvel no seu patrimônio pessoal, ele acaba perdendo dinheiro por conta dessa supervalorização que houve no entorno, né? Aí tem que haver toda uma análise, se ele sabia que haveria a melhoria daquele bairro. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem o Central Park, que é um bairro que fica quase dentro de uma favela, que na verdade aqui a gente não chama de favela, a gente chama de vila, né? Mas fica quase dentro de uma favela, e
esse Central Park teve uma supervalorização. Hoje um imóvel lá vale a mesma coisa que um imóvel numa zona nobre de Porto Alegre. E o que acontece com isso? Quem tinha um imóvel lá que recebeu em doação anos antes do Central Park acontecer, se ele soubesse que o Central Park seria implementado com alguma informação privilegiada, então ele estava agindo de má fé. Mas se ele não soube, qual é a função desse planejamento sucessório em trazer esse patrimônio para o valor real hoje? Então, todos esses tipos de acordos, eles acontecem dentro do planejamento sucessório para que não haja efetivamente esse tipo de discussão no momento do óbito desse patriarca, que é onde o planejamento sucessório vai se cumprir, por assim dizer. Ele já está em andamento, ele já está em funcionamento, mas quando vem o óbito é que efetivamente vai começar aquelas discórdias, e por isso que o planejamento ele tem que ter esse acordo de sócios, né, essa função de sócios entre si. Vou passar adiante aqui. Doutora, oi. A senhora me permitir uma parte? Claro. E essa é a grande celeuma, né, e o entrave jurisprudencial que a gente tem com relação ao tempo da avaliação do imóvel, se é da data da liberalidade ou se é da data da abertura da sucessão. Né? Salvo engano, o Código Civil trata que é da data da liberalidade. Né? E aí, para efeitos de sucessórios, o Código de Processo Civil, então, após a abertura da sucessão, inclusive fixando o prazo para ação de anulação desse ato. Né? E isso foi parar no STJ, né? Que fixou, a título de integração da norma, que o critério não é o princípio da especialidade, mas sim o quesito da temporariedade. Então, a questão é, na data da liberalidade, qual era a norma aplicável? Era o Código de 73? Era o CPC 73? Era o Código Civil 2002? Ou era o CPC 15? Né? E fixando, né? E assim, a doutrina questiona muito essa legitimidade. Por quê? Porque me parece que é no momento da liberalidade, né, que o doador ele faz uma projeção daquilo que vai amparar aquele determinado herdeiro, né, por exemplo, o adiantamento da legítima, mas que também não vai desamparar os demais. Então, não é justo que eu crie para essa liberalidade evento futuro e incerto, numa expectativa de que, quando aberta a sucessão, eu vou aplicar a lei que rege o valor venal, o valor econômico. Né? Eu acho que essa é a grande celeuma que a gente também tem que ter, que ponderar no planejamento sucessório também. Perfeito. E é exatamente nesse âmbito que aquele acordo familiar ele tem que ser cumprido. Porque assim como ele pode ter uma supervalorização, ele pode ter uma inferiorização de patrimônio. Vamos supor que ele tenha recebido ali 100 mil reais e atualmente o imóvel não vale 10, porque houve uma invasão, por exemplo, do imóvel. Então, o que a gente vai ter? A gente tem que ter nos dois lados esse acordo, tanto aquele que recebe como aquele que não recebeu. E o inverso também é verdadeiro. Então, esse acordo ele tem que ser justamente nessa transparência, nesse ajuste. Por isso que, inclusive, entendo que como planejamento sucessório, quando há mais de um mais um tipo de ato para se fazer, vamos supor casamento, previdência, doação, testamento, vamos supor que a gente vai fazer todos que eu estou trazendo aqui. Então tem que haver um documento na qual todas as partes estejam assinando, estejam de acordo, que tudo está interligado, porque quando eu faço isso de forma separada, vamos supor que eu faça uma previdência, justamente para definir o patrimônio de alguém, e estou fazendo uma doação, para que um tenha a previdência e o outro tenha a doação. Eu estou trazendo isso bem simplista, né? Mas João vai ter a previdência e Maria vai ter a doação do patrimônio. Atualmente, o valor de Maria é muito maior na doação, mas se o patriarca viver X tempo, a previdência vai valer muito mais. Então, nessa análise, esse acordo ele tem que estar num instrumento na qual todos estão assinando e efetivamente de acordo, né? Ok. Doutora, Dr. Marcos Kikunaga levantou a mão aqui. Tá, vamos lá. Por favor, Dr. Marcos. Patrícia, você estava falando da doação e eu queria fazer uma pergunta da sua opinião. Vamos lá.
A doação como negócio jurídico, eu tenho um entendimento que, na verdade, é um entendimento minoritário de que seria possível a celebração da doação por instrumento particular, com base na redação do artigo 541 do Código Civil, no qual ele permite a forma plurima para esse tipo de contrato, né? O 541 ele vai falar a doação far-se-á por instrumento público ou particular, ponto. E no parágrafo único ele vai falar a doação de baixo valor, né, pode até ser verbal, se houver a tradição de forma imediata. Com essa redação da permissão do 541 da forma plurima, eu também trabalhei em cartório muitos anos, né? Eu nunca tinha lido com atenção esse artigo 541. Porém, eu sei que as corregedorias, né, os registros de imóveis, exigem a escritura pública fazendo uma interpretação baseada lá na segunda parte do artigo 108 do Código Civil. E eu queria saber se você tem alguma opinião sobre esse tema, se você já estudou sobre esse tema, se você já fez alguma doação de imóveis por instrumento particular. Queria saber um pouquinho dessa tua experiência em relação às doações. Marcos, eu, como saí de uma serventia notarial, eu defendo que sim, a doação tem que ser feita por instrumento público. Eu confesso, eu entendi a tua linha de raciocínio com relação aqui ao artigo 541. Eu acho que o grande ponto que a gente tem hoje no Código Civil é que quem fez o Código Civil, né, quando a gente tem lá os motivos pelo qual a gente faz o Código Civil, a gente tem um posicionamento, só que a redação não é clara. E eu brinco com isso justamente por essa decisão do STF e do ITBI, que, do meu ponto de vista, eles esqueceram de falar que a tese falava só de cessão de direitos. E isso é muito comum acontecer, esse tipo de esquecimento, porque quando a gente está falando de pessoas que estão decidindo muitas coisas ao mesmo tempo, ou até mesmo ali no Código Civil, eles estão fazendo efetivamente todo um Código Civil, passa esse tipo de situação. Do meu entendimento, o 108 tem que se aplicar, mas as doações, assim como a gente tem na compra e venda, aquelas cláusulas específicas da compra e venda, como a retrovenda, muita gente tenta aplicar a retrovenda na dação em pagamento, né? Que a dação em pagamento ela só se especifica dentro dos artigos gerais da compra e venda, e muita gente, não, mas aplica-se a compra e venda, eu vou aplicar as cláusulas especiais da compra e venda. Não é assim que funciona. Nessa mesma analogia, eu diria, o 541 prevalece pelo 108, ou seja, poderia ser pelo instrumento particular, mas essa eu acho que é uma construção muito mais doutrinária e de analogias ao que já acontece em demais institutos do Código Civil, do que efetivamente uma posição assim, tá aqui, tá certo, é isso. Eu acho que há toda essa construção. Se vai acontecer essa modificação, ela tem que acontecer com base numa discussão muito mais jurisprudencial, porque hoje no Brasil a jurisprudência faz muito mais direito do que efetivamente o próprio Código Civil, né? A gente tem decisões jurisprudenciais que são dicotômicas ao Código Civil, mas o que prevalece é a jurisprudência e não efetivamente ao Código Civil. Eu, inicialmente, digo, é pelo 108, mas, por uma mesma analogia do que eu estava falando ali das cláusulas restritivas, eu acho que até pode se considerar o 541 como mais especialista do que o 108. O 108 é genérico, né? E o 541 é um artigo mais... ele é específico para a doação. Então, nesse aspecto, daria para sustentar. E por que eu trago esse tema, né? Porque você está falando de planejamento sucessório, as pessoas elas têm que ter liberdade para poder fazer isso, né? E essa questão 541, se você for fazer uma análise na doutrina, o único autor que vai debater sobre esse tema, que ele vai parar para pensar, é o professor Carlos Roberto Gonçalves.
Todos os demais autores, eles vão na linha do pensamento lá, não, é imóvel, é o artigo 108. Então, nenhum autor moderno, né, ou até os antigos, eles não pararam para pensar que a transação por doação, o negócio jurídico unilateral da doação, poderia ser celebrado por instrumento particular. E aí vem um detalhe interessante. No Código Civil 16, havia uma previsão expressa, né, de que uma remissão do artigo que falava da doação, que a redação é igual, mas havia uma remissão no Código Civil para você se vincular a um instrumento público quando se tratava de imóvel. Só que essa remissão não tem no Código Civil de 2002. O 541 ele está lá isolado e ele permite a instrumentalização de forma plurima da doação, que, no meu entender, no meu entendimento, você facilita esse planejamento sucessório por parte da família. Então, a família decide, aí ela vai ter que procurar um tabelião, vai ter que pagar a escritura, então ela vai ter que se preparar. Então, assim, a manifestação da vontade, a liberalidade, ela começa a ter alguns obstáculos, né, para a sua celebração. Então, eu defendo esse posicionamento aí, inclusive escrevi um artigo sobre esse assunto, e, curiosamente, ontem, um cliente me contratou para orientá-lo numa doação, e eu falei para ele, você tem dois caminhos, né? O caminho do instrumento público e o instrumento particular, evidentemente, qual é o caminho que você vai seguir? E o cliente, graças a Deus, ele falou, olha, você decide. Eu falei, ótimo, perfeito. Então, vai pelo instrumento particular, né? E a gente vai discutir isso perante a corregedoria. Qual que é o outro problema, o outro viés? A corregedoria, muitas vezes, ela é muito corporativista em relação à atividade notarial registral. E aí, às vezes, né, ela se afasta um pouquinho dessa questão da legalidade, né? Então, assim, o artigo 108, ele deixa bem claro, salvo você, né, salvo disposição em contrário, né, a escritura pública é essencial. Ou seja, se houver alguma disposição que permita a forma plurima, seria possível, para facilitar esse planejamento sucessório. Por isso que eu comentei sobre essa questão aí. Mas obrigado pela tua opinião. Sabe que tu falando agora me chamou a atenção num ponto, né? Hoje a gente está vivendo a era da LGPD. E muitos dos motivos para o qual a doação existe, numa escritura pública de doação, esses motivos não vão. Num contrato particular, eu posso inserir esses motivos e até mesmo por um resguardo da Lei Geral de Proteção de Dados, eu posso somente levar ao registro de imóvel que ele normalmente não coloca esses considerandos, né? Ele transcreve a escritura pública ou ele vai colocar só os pontos principais. A partir do momento que eu tenho dentro do contrato de doação, eu vou ter todos os considerandos, porque eu vou conseguir colocar, e aí justamente o que eu estava falando com o doutor Heitor, que é fazer o motivo pelo qual aquela doação está acontecendo, por que fulano está recebendo X ou Y e ciclano está recebendo A ou B, e todas essas informações vão estar dentro do contrato de doação. E aí, automaticamente, eu também tenho a reserva dessas informações, porque não está dentro de uma escritura pública, e o registrador ele não transcreve. Então, nesse aspecto, é um ponto bem interessante o contrato. Na escritura pública, não há nenhuma proibição também do tabelião fazer isso, né? Uhum. Ele fazer todas essas justificativas para a realização da doação, né? É que, geralmente, na atividade notarial, você enfia lá o que você quer. Quero doação. Qual que é a modalidade? É a tal modalidade. Você vai lá e enfia na minuta, e às vezes você despreza justamente essa motivação da liberalidade, né? Porque as pessoas acham que o fato de ser liberalidade não precisaria ter motivo, né? E não é verdade, né? Você faz a liberação por muitas questões, né? Como você bem comentou, né? A questão do planejamento. Eu faço a doação hoje, mas vou te doar tal e tal bem, para que posteriormente o teu irmão receba outro patrimônio assim assado, que eu vou constituir, né? Às vezes a pessoa nem constituiu o patrimônio ainda, né? A gente está discutindo, mas o cara tem ainda 50 anos de vida, mas ele já está fazendo o seu planejamento lá, né? Então, isso é muito interessante, essa questão que você trouxe.
Perfeito, é isso aí. Vou continuar aqui, então. A gente tem como forma de planejamento a Previdência, o VGBL, que hoje está uma discussão muito grande, porque o VGBL ele era uma alternativa de não pagamento de ITCMD, né? E atualmente, ao menos aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu não sei como é que funciona São Paulo, mas no estado do Rio Grande do Sul, a avaliação dos imóveis, do patrimônio do falecido, ela acontece no âmbito pré-escritura pública, né? Então, a Cefaz, a Secretaria da Fazenda, ela faz a devida avaliação. São Paulo não acontece assim. São Paulo, vocês atribuem o valor e automaticamente já sai o imposto e depois ela vai revisar essa tributação. Como aqui ela é prévia, a Receita Federal, ela informa a Receita Estadual todos os atos que estão previstos no Banco Central. Olha que loucura. E aí, o que acontece? A gente faz, então, a guia aqui chamada DIT, a gente faz a guia para informar o patrimônio e não traz o VGBL, porque o VGBL, por regramento tributário, ele não é um patrimônio que tem que ser levado a inventário. Só que porque o VGBL está em valor expressivo e muitas vezes o maior valor está no VGBL, a Receita Estadual, o que ela faz? Olha, há um VGBL no valor de tanto no banco tal, trazer para dentro do inventário e recolher imposto. Tudo isso começou por conta do quê? Por conta de um planejamento sucessório que uma senhora fez no Rio de Janeiro, na qual ela tinha 8 filhos, ela vendeu todo o patrimônio, que eram 2 milhões de reais, colocou num VGBL e colocou só um favorecido. Tudo isso 5 anos antes de morrer. Então, o que se verificou? Uma delapidação do patrimônio, aonde somente um herdeiro foi beneficiado. E aí é visível a intenção de ferir os demais herdeiros. Isso foi uma forma de planejamento sucessório encontrado na época. Naquela decisão, o STJ diz não, traz o VGBL para dentro do inventário, porque ele tem que ser partilhado entre os demais herdeiros. Então, ali, a gente teve uma divisão jurisprudencial que, naquele caso concreto, era necessário trazer o VGBL para dentro da sucessão. E, atualmente, justificadamente por aquela jurisprudência, os estados estão trazendo os VGBLs para dentro da sucessão. Então, hoje, não necessariamente o VGBL vai ser um bom negócio. Quando que ele vai ser um bom negócio? Quando é o único ato a ser feito. Quando eu só tenho o VGBL, eu não tenho mais nada, eu não vou abrir inventário. O Estado não vai ficar sabendo daquele patrimônio, né? Salvo daqui a uns 50 anos, quando o óbito for automaticamente informado à Receita Estadual e a Receita Estadual automaticamente gerar uma guia de pagamento. Num mundo ideal, onde todos os órgãos são altamente comunicativos e exemplares na cobrança dos seus tributos, né? Então, nesse sentido, até poderia haver, mas hoje isso não acontece. Então, o VGBL, hoje, como planejamento sucessório, eu não enxergo como uma boa alternativa, especialmente se você vai ter patrimônio a fazer dentro de um inventário posteriormente. Ele vai ser um custo muito elevado, né, de tributação. Aí vale mais a pena, por exemplo, fazer uma holding familiar e o patriarca fica com o usufruto dessa cota da holding familiar, e aí só se cancela o usufruto dentro do planejamento lá, dentro da junta comercial. A gente tem o direito de família, né, que aí aqui sim é uma análise muito mais específica, os regimes de bens, os regimes mistos, onde a gente vai fazer uma diferenciação no casamento, a inserção ou exclusão de patrimônio dentro do casamento. E aí aqui é um ponto interessante, porque justamente quando eu falei que a sucessão muitas vezes ela gera um atrito, porque há pessoas externas da família que não compreendem a sistemática da família, e a pessoa externa, que eu digo, é um cônjuge, ainda que a gente diga que ele é da família, ele não teve a mesma criação, ele não tem as mesmas crenças familiares que aquela família nuclear tem, e automaticamente isso gera transtornos na família. Quando eu tenho a possibilidade de exclusão de patrimônio familiar, e isso é muito comum em grandes famílias, né? Pegar a título de exemplo aqui no Brasil, a gente vai pegar lá a família do Pão de Açúcar, Gerdau, Randon. Eles têm todo um planejamento sucessório que vem de muito tempo, já vem de 3 gerações esse planejamento. Então, esse tipo de pacto antinupcial acontece muito regularmente, a exclusão de patrimônio da própria empresa, né, as cotas sociais da empresa, bem como a gente também tem uma exclusão
de alguns patrimônios imobiliários, exclui-se do regime de casamento o imóvel X, né? Isso é muito possível de se fazer. E, claro, para que isso aconteça, esse cônjuge ele também tem que ter uma boa afinidade com o jurídico. É muito comum, até mesmo advogados, se negarem a casar por um regime diverso do que, por exemplo, a comunhão parcial ou até mesmo uma comunhão universal, sabendo de uma evasão patrimonial que normalmente, aí sim é o homem quem faz, aí isso já é considerado até uma violência patrimonial contra a mulher, né? Uma violência feminina no sentido de esvaziamento do patrimônio. Então, nesse sentido, acaba acontecendo esse tipo de situação. Então, o direito de família tem que ser muito bem pensado, justamente por essa situação. Quando se escolhe, por exemplo, um regime da separação total de bens, é necessário haver uma conversa patrimonial muito maior entre casal, porque tudo aquilo que vai entrar na família tem que ser conversado e dialogado, porque se vai entrar para ambos, ambos têm que assinar, ambos têm que ter o patrimônio declarado, e aí a gente vai ter muitas questões, né, patrimoniais. Muitas vezes a gente escolhe um regime de separação porque um cônjuge tem um burla ao fisco, o outro cai sempre na malha fina por algum tipo de profissão, né? Então, a gente tem que sempre pensar quando isso vai acontecer, qual é a situação familiar daquele cônjuge que está entrando para a família e o quanto aquilo vai beneficiar ou piorar, né? Ou trazer aí questões negativas para a família. Às vezes, esse cônjuge que entra com dívidas, se casa pelo regime da parcial, vai ter patrimônio da própria empresa que vai se comunicar. Então, tudo isso tem que ser pensado a nível de casamento e união estável. Muitas vezes a pessoa, eu vou ficar sem casar que fica mais tranquilo. Não, a gente sabe hoje que a união estável está equiparada ao casamento. Para o credor vai ser muito melhor se não tiver uma predisposição de definição. E aí aqui vai entrar até mesmo o contrato de namoro, quando começa a namorar uma pessoa de alguma família muito tradicionalmente rica, já vai vir esse contrato de namoro para evitar algum tipo de comunicação de credores desse casal, né? Então, essa é uma análise muito mais patrimonial, efetivamente. Então, essa parte do direito de família, ela é muito caso a caso. E aí também tem que se pensar numa situação, por exemplo, de pessoas que crescem exponencialmente financeiramente, e o maior exemplo são os jogadores de futebol, né? Hoje a gente tem os youtubers, mas o que a gente tem é justamente isso. E a gente viu, né, na mídia, nos últimos tempos, a história da Suíta com, acho que Gustavo Lima, eu não sei porque eu não acompanho muito, mas uma confusão da própria advogada ao falar da súmula 377 num regime de separação total de bens, nada a ver uma coisa com a outra, né? Também a anulação do divórcio, que não existiu, que na verdade eles entraram com uma ação de separação de corpos. Então a gente também tem que compreender um pouco esses regimes jurídicos. Por quê? Porque quem cresce exponencialmente tende também a ter um tipo de vida que pode prejudicar aquele que abre mão da sua vida profissional para estar com aquele que está crescendo exponencialmente. O jogador de futebol é um dos maiores exemplos. Eu fiz um pacto antinupcial na qual era um jogador de futebol que hoje permanece casado com a pessoa. Eu até acompanho de tempo em tempo a vida pessoal desse jogador para ver se há alguma relação familiar, mas ele definiu todo um planejamento patrimonial para essa companheira dele, porque ela abriu mão da sua vida profissional para ir morar na Europa com ele. Então, quando ela abre mão disso, ela abre mão de uma possibilidade de recolocação no mercado de trabalho. E a justificativa do pacto antinupcial foi justamente esse, por ela estar abrindo mão de toda uma possibilidade profissional dela, ela vai ter direito a uma pensão XYZ de acordo com o maior aumento do tempo que ela fica fora do seu âmbito profissional. Ela era, se eu não me engano, fisioterapeuta, e então nos primeiros anos ela tinha uma pensão pequena e conforme isso vai aumentando, a sua pensão e o seu direito patrimonial aumenta. Por quê? Porque ela não vai mais conseguir recolocar no mercado de trabalho. Então esse também é uma forma de planejamento, não só sucessório, mas planejamento familiar. Quando a gente tem uma pessoa que está crescendo e a outra vai ter que abrir mão do seu crescimento para acompanhá-lo. Então, esse é um tipo de pacto antinupcial que nem sempre é aceito no Registro Civil de Pessoas Naturais. Isso é um ponto bem importante, especialmente quando a gente fala sobre fidelidade. Esse tipo de regime a gente tem, em função também de fidelidade, a gente tem um caso
né, hollywoodiano, que é Michael Douglas com Catherine Zeta-Jones, que teve lá uma pensão e uma multa por infidelidade do Michael Douglas, porque ele era, né, viciado em sexo, então ele já tinha essa propensão, e aí sim o contrato antinupcial deles foi bem interessante. Mas aqui no Brasil a gente também consegue colocar esse tipo de cláusula, desde que pautada em motivações, que foi o caso desse jogador. Ele, acredito também que por ser jogador ele tenha conseguido essa aprovação aí no pacto antinupcial, mas é importante a gente falar isso, trazer essa informação. E quando a gente tem também, no direito de família, sou casado pelo regime da comunhão parcial de bens, por exemplo, e um dos cônjuges vai entrar em algum negócio que é extremamente arriscado, né? Então, nesse ponto é importante fazer uma alteração de regime, resguardar aquela ameação que um dos cônjuges tem, até pensando na família, para que quando ele vai fazer esse aporte arriscado do seu patrimônio, não venha a perder todo o patrimônio familiar. Isso tem que ser pensado antes de fazer o aporte, não depois. Isso é planejar uma sucessão. Isso é planejar a sua organização de família. Então, esse é o tipo de situação que é muito interessante e que o Brasil, assim como não está acostumado a falar em morte, não está acostumado a falar em planejamento patrimonial familiar. Então, esse é um ponto bem interessante de se tratar até mesmo como uma questão emocional, né? Eu tenho o meu regime de casamento, ele é separação total. Eu e meu marido tivemos muitas conversas a respeito disso, ainda que ele não seja da área jurídica, mas isso é um amadurecimento de casal, de pessoas, inclusive de poder sentar e conversar sobre patrimônio. A gente conhece muito famílias que só o homem faz todos os aportes, todas as compras e vendas, e acaba que a mulher sempre confia no marido, e nessa confiança que ela dá ao marido, ela também está assumindo a perda de muito patrimônio porque não conhece do patrimônio familiar. Então, isso é muito importante, como advogado, orientar as partes quanto a isso, né? E aí, por fim, eu tenho aqui a holding familiar, que eu já falei no início da aula a respeito dessa questão do percentual, né? Aqui eu trouxe a questão da Receita Federal não aceitar o patrimônio do passivo da empresa, que são os bens que estão lá para aluguel no lucro presumido. Então, a empresa paga 34% de ganho de capital quando vende um imóvel que está no seu patrimônio passivo. Eu até trouxe, essa foi uma palestra que eu tive muito interessante com um advogado tributarista aqui de Porto Alegre, que ele traz essa decisão aqui ele traz, é uma decisão, nem lembro aqui, o acórdão do CARF, ó. Então, ele traz aqui justamente essa situação. E ele fala que o CARF ele tem tido esse posicionamento e que tem se mantido na jurisprudência. Ele vem de 2017, eu não analisei a jurisprudência depois de lá, mas eu, com este advogado em específico, já conversei para fazer uma holding familiar da minha família, e o que a gente chegou à conclusão foi justamente isso. Dependendo do patrimônio que se tem, o que se pretende fazer, e quando foi a data da aquisição, isso não vale a pena. Ele trouxe nessa palestra que ele deu, ele trouxe especificamente uma família que tem um patrimônio de R$1 milhão. R$1 milhão, quando a gente fala, a gente imagina, nossa, é um patrimônio imenso, vale muito a pena colocar numa holding familiar. Mas aí ele traz o patrimônio, ele demonstra que esse patrimônio foi adquirido na década de 80, antes da Constituição Federal, ou seja, essa pessoa não paga ganho de capital se ela vender esse patrimônio. Na locação desse patrimônio, ela vai receber X, e aí ele faz todo o cálculo ali da locação, né, os 27,5%, e aí ele faz o cálculo para transformar isso numa holding familiar, e o pagamento tanto do ITBI como os custos que vai se ter na manutenção dessa empresa. E o que se chegou à conclusão é que, especificamente naquele caso concreto que ele trouxe, que era um imóvel antes da década de 80, que era o único patrimônio da família, que não tinha nenhum outro patrimônio, ou seja, naquilo ali, a família levaria 25 anos para reaver o custo que ela depositou para fazer uma holding familiar. Só em custos administrativos, ITBI, registro, tributação que vai haver no seu próprio imposto de renda, contador, enfim, todas essas questões que são pequenas,
né? Ali o valor expressivo é 1 milhão, 3% ou 4% sobre 1 milhão, a gente vai ter aí um valor expressivo. Mas levaria-se numa locação a 0,2% do valor, que é o que atualmente Porto Alegre tem conseguido locar, tu vai ter 25 anos para recuperar o valor dessa holding familiar. Isso é negócio para uma família que tem 3 filhos, na qual nenhum dos filhos entende de patrimônio empresarial, na qual ninguém é empresário, todo mundo tem lá, por exemplo, o servidor público. Vai valer a pena fazer uma holding familiar? Não. O que tu tem que fazer nesse caso é trazer efetivamente toda uma análise, e essa análise tributária, toda essa parte de contabilidade, ela tem que ser revista pelo advogado e demonstrar para o cliente. Você vai reaver o custo de inserção desse valor em X tempo. Agora, se a gente está falando de uma família que detém um polo, vamos lá, pegar um exemplo aí, a própria família do Abílio Diniz, né, Pão de Açúcar. Essa família tem que ter uma holding familiar. Ela tem que ter um resguardo financeiro. E ela não tem só uma holding familiar. Ela tem uma holding para cada coisa. Ela tem uma holding para empresas, ela tem uma holding que atua em tal local. E aí sim, esse planejamento sucessório e planejamento familiar é de suma importância. E aí não vai ser só um advogado que vai fazer essa análise. Vai ser um advogado tributarista, um civilista, um empresarial, porque tu vai ter toda uma gama de pessoas fazendo esse tipo de análise. O que a gente não pode fazer dentro do planejamento sucessório é achar que o exemplo do Abílio Diniz é o mesmo da família que tem um imóvel de menos de R$1 milhão, que foi o único imóvel que ele comprou na vida inteira dele. Então, esse é um aspecto muito importante da análise do planejamento sucessório. É analisar caso a caso, é botar na ponta do lápis todos os valores, não é simplesmente porque está na moda vender isso para o cliente, fazer com que seu cliente gaste um dinheiro expressivo e não tenha esse retorno. Essa é a minha visão de advogado, que tem que ser pensada quando você vai ofertar um planejamento sucessório. Às vezes, nesses casos, é melhor fazer uma doação ou até mesmo fazer um testamento do que efetivamente fazer uma holding familiar, onde vai ter um gasto muito expressivo. Aqui no Sul, a gente tem um valor fixo, né, para testamento. Eu sei que São Paulo é um valor sobre o valor do imóvel. Aqui é um valor máximo de R$500. Então, não é sobre o valor do imóvel? Não, testamento ele tem valor fixo, com valor patrimonial e sem valor patrimonial. As escrituras públicas imobiliárias, aí elas têm um valor diferenciado por faixa de valor. Perfeito. Não, aqui daí a questão da doação, né, que seria o caso mas eu sei que Santa Catarina e Paraná, que foram os últimos concursos que eu fiz, eles têm previsão de valor no testamento, o que eu acho muito estranho, porque às vezes tu não tem patrimônio atribuível, né, e aí tu vai ter que atribuir o valor para poder fazer o testamento. Isso eu acho bem interessante nas leis de emolumentos, mas isso é importante verificar. Às vezes é muito mais barato a gente fazer um testamento, e barato não só no sentido de análise, se eu colocar a sucessão, eu colocar o custo da sucessão, do advogado, do imposto, ainda vai ser mais barato que fazer uma holding familiar. Então, nesse aspecto, essa é uma análise que tem que ser feita caso a caso e verificar tudo que tem, qual é a intenção desse planejamento sucessório, o que eles querem evitar ou beneficiar com isso, para verificar se há alguma possibilidade jurídica, né? E por fim, aqui, acho que eu já estou finalizando. Aqui, como eu coloquei, a análise é de caso a caso, né? A gente tem que sempre pensar no custo dessas pessoas, o quanto elas vão gastar para isso, para que a gente possa, então, efetivamente ofertar um planejamento sucessório para as partes. Finalizo aqui a minha apresentação, já me alonguei, peço desculpas, mas um prazer imenso aqui estar falando sobre planejamento sucessório e fico aberta aí a discussões. O prazer é todo nosso, doutora Patrícia, parabéns pela brilhante exposição, qualificadíssima, passando pelos diversos instrumentos, né? Não só do direito das sucessões no planejamento sucessório, mas também com uma pitada do planejamento familiar, que é importante também, né? É muito importante que nesse momento, né, talvez nunca antes a gente tenha tratado da morte, esse tabu, né? Morte e planejamento e organização e como vai ficar a família nesses últimos meses, né? Nesse ano aí que a gente passa por essa pandemia. E eu tenho certeza que a advocacia cada vez mais, tanto
os serviços extrajudiciais também, mas a advocacia como um todo, vai ser provocada a se manifestar, né, acerca desses interesses de planejamento. E a palavra da moda, a frase da moda hoje é: vamos fazer um planejamento familiar. E aí o link é uma holding, né? Quando muito bem esclarecido pela doutora, depende do caso. Às vezes você, pelo perfil dos proprietários, dos herdeiros, né, dessa segunda classe, dessa segunda filhos e netos, né, não manejam o direito imobiliário, por exemplo, funcionário público, tem outras atividades, e aí você acaba aconselhando equivocadamente, né, o cliente, até do ponto de vista tributário, né? A gente sabe que tem grande impasse aí com relação a amortização, na verdade, assim, o aporte, né? Isso que eu queria perguntar para a doutora, com relação à integralização do valor do proprietário, pessoa física, porque ele tende a declarar, né, o valor, por exemplo, simbólico de 50, 100, 200, 300 mil, né, sobre, por exemplo, um imóvel de 1 milhão. Né? E é óbvio que o cartório vai vai fixar os emolumentos e depois o tributo também, a prefeitura vai cobrar o ITBI sobre o valor venal de referência, como a gente tem aqui em São Paulo, né? E como conciliar isso também? Porque às vezes a gente não passa esse orçamento para o cliente, né? Então você fala assim, não, calma aí, vamos integralizar o patrimônio da pessoa física na pessoa jurídica, dando um valor da venda, por exemplo, da transferência, dessa doação, né? E às vezes ele se esquece que para efeito tributário, depois o que vai contar vai ser o valor de mercado desse imóvel. E aí vai incidir a questão também do ganho de capital. Por quê? Porque como que o imóvel é transferido por 300 e você depois está manejando isso a 1 milhão no ano seguinte, né? Então, eu acho que é uma questão também que a gente tem que ponderar muito quando vai aconselhar a questão da holding familiar. Perfeito, e na verdade ali no exemplo prático que eu trouxe da questão do 1 milhão, é justamente isso, quando eu transfiro para a empresa, eu vou transferir sem o ganho de capital, porque, por exemplo, né, eu tenho ali uma pessoa que está na década de 80, adquiriu, então eu vou transferir sem o valor, vou trazer para o valor de mercado, mas eu vou pagar os 3%. E quando eu for vender esse imóvel, se ele estiver locado, ele estiver no passivo, o que vai acontecer? Eu vou pagar 34% de ganho de capital. Valeu a pena fazer isso? Vale mais a pena eu ficar recebendo uma pessoa física e aí muitas vezes verificar qual é o regime de bens do casal, dependendo do regime de bens, dividir a locação entre o casal, e isso é uma possibilidade jurídica, né? Então eu divido, se a locação é 20 mil reais, e aí eu tenho um teto ali para 11%, não lembro exatamente os valores, mas eu tenho um teto a 15 mil, então eu vou dividir 10 mil para cada um, e ao invés de eu pagar 11, eu pago 5, e aí eu tenho cada um recebendo 50% do patrimônio como locação. Isso é possível, né? É uma alternativa jurídica que se traz, e aí tem que conversar com um advogado tributário, porque essa análise da possibilidade, nem sempre o contador tem esse alcance. E aí a gente tem que trazer também essa questão de, primeiro, valor de imóvel. Eu sempre atualizo meu valor de imóvel no sentido de que se eu troquei uma fechadura, eu pego a nota fiscal e coloco a fechadura lá no meu imóvel, porque eu sei justamente essa questão do ganho de capital. E quanto mais qualquer coisa que eu faça de alteração dentro do imóvel, eu posso inserir na Receita Federal, né? E essa é uma possibilidade. E aí a gente tem que analisar se é antes ou depois da Constituição Federal para a questão de tributação, quantos anos que tem esse imóvel para verificar qual é o ganho de capital, porque ele vai sendo abatido, né, no decorrer dos anos, então tu tem que verificar qual é o ganho de capital que tu vais ter, e assim sucessivamente, por isso que é caso a caso, mas essa análise do planejamento é justamente essa. Você vai gastar tanto de tabelionato, você vai gastar tanto de registro, você vai gastar tanto de TBI, você vai recuperar isso em quanto tempo numa locação imobiliária desse imóvel? Ou você vai ganhar em quanto tempo se você for vender isso, ele fica lá no ativo circulante? Porque quando está no ativo circulante, tu paga outro tipo de tributo enquanto não vende, né? Então, nesse sentido, qual é o valor disso? Essa é uma análise que o advogado tem que fazer quando ele vai fazer uma holding familiar, quando ele vai trazer esse imóvel. É um patrimônio só?
Vale a pena fazer? Não vale? São 10 patrimônios, mas são 10 boxes. Ah, mas se eu vou trazer os 10 boxes e vou fazer por exemplo, uma venda, uma locação, um estacionamento rotativo nesses 10 imóveis. Então, eu não vou fazer uma holding, eu faço uma empresa na qual eu integralizo aquilo como patrimônio da empresa, diferente de uma holding familiar, que é uma holding imobiliária. Né? Então, eu tenho toda essa análise jurídica, inclusive, do tipo social para fazer o tipo de empresa que a pessoa quer. Qual é o fim? O que ela tem em mente quando ela fala em planejamento sucessório? Ah, eu só quero vender quando meu pai morrer. Então, não faz uma holding familiar. Não faz sentido. Né? Agora, não, a gente quer crescer como uma holding familiar e ficar locando e viver da locação. Bom, então, quem sabe, se é para alocar e viver da locação, vale a pena fazer uma holding familiar, porque o valor vai ser restituído em X anos. Então, isso tem que ser analisado quando fazer o planejamento sucessório. O que essa família quer fazer com esse imóvel? E existem empresas que fazem esse tipo de análise hoje, são empresas que não só têm a parte jurídica, como tem a parte psicológica e a parte emocional, né? Psicológica no sentido de verificar quem é o melhor gestor para aquela situação, faz toda uma análise de pessoa mesmo, e também a questão familiar, no sentido de que um aceitar que o outro vai assumir e não ele, né? Então, tudo isso, já existem empresas que fazem isso em conjunto, que fazem toda essa análise. Isso é muito importante para que a família possa saber. Existe uma empresa aqui em Porto Alegre também que faz uma análise do patrimônio da família e o quanto que essa família quer se aposentar. O patriarca quer se aposentar com X anos, recebendo X mil. Então, eles fazem todo um levantamento patrimonial para verificar o que essa pessoa vai fazer para poder chegar naquela idade com aquele patrimônio que ele quer. A gente tem empresas especializadíssimas nisso. Então, isso é muito interessante. O advogado ele tem que cuidar para não fugir do seu conhecimento jurídico e também psicológico, porque às vezes a gente está mexendo numa área da família que a gente não sabe. E aquilo se transforma no desespero. Né? Então, isso é um ponto bem importante. Pois é, muito bem. Doutor Marcos Kicunaga, antes de eu passar para as perguntas, quer fazer alguma consideração? Agradecer a doutora Patrícia Tesser pela exposição, que foi muito, muito proveitosa para nós, né? Um ponto fundamental é justamente a consciência do que as pessoas querem de verdade, né? Então, quando você tem um patriarca, uma matriarca unidos, né? Uma família unida, pessoas conscientes, pessoas que educaram bem seus filhos, né? Geralmente eles se preocupam em resolver todo o patrimônio. Quando os filhos entendem que aquele patrimônio constituído foi com muita luta, com muita batalha, e os filhos têm o mesmo sentimento, é mais fácil. Agora, os filhos recebem o patrimônio sem nenhum esforço, geralmente, nessas famílias, a briga é grande. E esse planejamento sucessório, uma holding, né, é justamente para quê? Para que as pessoas não briguem. Né? Então, você contrata lá um administrador, só que essa não é a realidade da população. Né? A população ela não tem acesso ao conhecimento do testamento. Por quê? Porque geralmente a população ela está à margem de todos esses mecanismos, né? Então, a atividade notarial, ela realmente precisa gerar acessibilidade para esse conhecimento dessas pessoas. A gente tem que lembrar que em muitas legislações estaduais a doação ela tem faixas de isenção, né? Como é o caso de São Paulo, tem isenção pelo valor. Então, assim, a pessoa vai planejando, ela vai realmente gastar menos dinheiro, né? Mas isso precisa de muita consciência. E aí nós não somos um povo consciente ainda, um povo educado o suficiente para poder pensar na sucessão, né? Eu acho que tem um empresário, né, um
estrangeiro milionário, bilionário, que ele fez a doação de todo o patrimônio. Me perguntaram para ele por que ele tinha feito aquilo. E ele falou: eu não vou tirar o prazer dos meus filhos de, a conquistar o seu próprio patrimônio, né? Eu não vou tirar esse prazer deles, porque o prazer do patrimônio não é você ter o patrimônio, e sim o quanto que você trabalhou, o quanto que você se esforçou para chegar. Isso em qualquer área da vida. De graça, nada é simples. Então, eu tenho muitas críticas em relação a essa história, né? A pessoa recebe, aí começa aquela briga desgraçada na hora. Então, por isso que a Adnotário está aqui, para permitir que as pessoas tenham acesso a esse tipo de palestra da doutora Patrícia Presser. Doutora Patrícia, muito obrigado, parabéns. Eu vou falar para o Heitor para que ele faça lá os questionamentos do público. Maravilha. Doutor Francisco Hilaro tinha levantado a mão e abaixou. Estamos juntos aqui no evento ou já foi embora? Não, estou aqui, estou acompanhando e adorando a palestra. Então, por favor, abra seu vídeo aí e faça doutora sua Patrícia, boa noite a todos. Doutora Patrícia, eu adorei sua palestra. A doutora demonstrou algo que eu sempre questionei, que o planejamento familiar e sucessório não é algo instagramável, não é? Que não é só de holding, não é igual revista de aeroporto, 10 dicas para ser feliz, né? Não é assim que se resolve, tem muito mais coisas além disso. A doutora colocou um ponto que eu achei muito interessante, que é o seguinte, que não é só a questão patrimonial, tem a questão sentimental, né? E nas questões sentimentais é onde que eu sempre verifico que as cláusulas restritivas, quando se vai fazer um planejamento sucessório, ela se dá muito mais por questão sentimental do que questão patrimonial. Muitas vezes se dá por questão patrimonial, para que eu coloco ali uma inalienabilidade ou uma imperabilidade para que evitar de credores. Eu conheço o meu filho, eu sei que ele possa ter, que ele não é muito bom de dinheiro, e aí ele pode haver uma penhora, né? Então, para proteger isso. Então, eu queria fazer uma pergunta para a doutora, assim, em relação que é moda também. Põe cláusula de inalienabilidade e incumulabilidade. Só que, às vezes, esquecemos que essas cláusulas, elas precisam de uma justificação. E aí, ali, a boa e velha frase, que é utilizada, com a finalidade de proteger o patrimônio dentro da própria família. Isso parece que padrão, essa justificativa. Ocorre que eu tenho estudado e conversado com alguns colegas se isso é o suficiente para ser a justa causa, ou se a causa precisa ser justa, não é? Então, quando eu faço em um testamento, há uma certa liberalidade do testador, né, em dizer por que ele não quer que fique incomunicável. Então, ele não vai estar aqui mesmo quando for eleito, então ele vai dizer, olha, eu não gosto da minha nora, eu acho ela chata, não é? Então, se consegue colocar um pouco mais a causa, se justificar, dar uma força maior a essas cláusulas restritivas no planejamento sucessório. Mas na doação, isso já não é possível, já acaba, às vezes, não dando para fazer essa justificativa. Então, você ali dá uma maquiada, né? Dizer que, olha, para que fique só na minha família, não é? E não consegue. Ocorre que, geralmente, não geralmente, mas há situações em que depois as pessoas tentam cancelar essa cláusula. E não consegue cancelar por falta da definição se a causa era justa ou não. Porque se eu consigo definir numa doação, por exemplo, ou num testamento, a causa, e aquela causa deixa de acontecer, eu consigo cancelar uma cláusula até de inalienabilidade com muito mais facilidade. Então, eu gostaria que a doutora falasse um pouco sobre essa questão dessa cláusula, porque, geralmente, quando se planeja faz um planejamento sucessório, um planejamento familiar, você
tem que lidar um pouco com essa questão de sentimento, verificar também se o planejamento não é para tentativa de fraudar credores, né? Então eu coloco inalienabilidade, impenhorabilidade, para tentar o credor não chegar ao patrimônio do meu filho, não é? E esse credor ali, se ele conseguir demonstrar que a causa não era justa, ele poderá cancelar essas cláusulas. Então, eu gostaria, já que estamos tratando desses planejamentos, sobre um pouquinho escutar a doutora, que eu tenho certeza vai encantar com a resposta. Muito obrigada, doutora Hilário, pelo elogio. Vi que também tem algumas pessoas que colocaram observações no chat, agradeço. Então, aqui no Rio Grande do Sul, o senhor colocou que é uma dificuldade de fazer o cancelamento, aqui no Rio Grande do Sul é o oposto. Não sei de onde o senhor mas aqui é só fazer a solicitação que o juiz levanta as cláusulas. Inclusive, eu acho até temerário a forma como é feito esse levantamento de cláusulas aqui no Rio Grande do Sul. Se não houve uma justa causa no ato que fez a liberalidade ou no próprio testamento, a cláusula nem vai adiante, né? Então, esse é um ponto bem interessante, porque o que o senhor colocou, que é a proteção do patrimônio na família, isso não é uma justa causa aqui no Sul. Né? Assim, é bem específico, um ponto bem interessante. E até para a questão de como tabelião, né? Na época que eu atuava na serventia, esse era um tipo de cláusula que, se a pessoa me vinha com essa desculpa, né, com essa formatação de justa causa, não era inserido. Não era feita as cláusulas, não eram impostas as restrições no testamento, salvo se fosse na parte disponível, porque a parte disponível, tal qual a liberalidade de doar, eu não preciso justificar, é só na legítima que eu tenho essa situação. Então, inclusive, tivemos um caso na qual houve uma imposição de cláusulas em testamento. Eu fiz o inventário antes dessa discussão de se poder fazer no extrajudicial ou não com testamento. Aqui no Sul, por uns anos, a gente fez os inventários com testamento no extrajudicial, até o próprio registrador se dá conta, né? Então, nesse momento, a gente fez uma que tinha cláusulas restritivas e houve uma renúncia na própria escritura pública porque não havia uma justa causa. E o registrador não acatou porque não havia o registro do testamento, não havia, então, o judiciário não havia feito o levantamento das cláusulas. Mas bastou chegar lá e houve esse levantamento das cláusulas, porque não havia uma justa causa. Havia, porque eu gostaria de manter o patrimônio, porque fulano é pródigo. Mas onde é que está a interdição do fulano que era pródigo? Né? Então, não houve uma comprovação dessa justa causa. Então, nesse sentido, é que aqui no Sul, para mim, me parece bem mais tranquilo da onde o senhor atua, não sei lhe dizer. Eu, particularmente, concordo com o senhor. A justa causa ela tem que ser uma justa causa específica e não genérica. Então, vamos supor, eu possuo um filho que tem algum tipo de deficiência, e hoje a gente sabe que as pessoas são relativamente incapazes, e essa relatividade, de uma certa forma, desprotegeu o patrimônio dessas pessoas. E entendo por um lado social essa situação, mas por um lado patrimonial isso é um problema. A partir do momento que eu tenho um filho, por exemplo, com síndrome de Down ou com um grau de autismo, espectro autista baixo, né, um Asperger, por exemplo. Então, nesse sentido, o que eu vou fazer? Eu vou justificar. O meu filho possui uma deficiência na qual, sem um posicionamento ou até mesmo em um súbito, né, de algum tipo da própria doença dele, ele poderá se desfazer do patrimônio. Então, nesse aspecto, nessa justa causa, eu quero impor a cláusula em todo o patrimônio. Pode, inclusive, nessa situação, aqui no Rio Grande do Sul, o juiz entender que não é uma possibilidade de justa causa, porque ele é relativamente incapaz e ele pode gerir o patrimônio dele. Mas é muito mais plausível do que um mero patrimônio, uma proteção do patrimônio familiar. Que a proteção do patrimônio familiar, me desculpa, qualquer pessoa pode ir lá e vender e fazer o que bem quiser com o patrimônio, como o próprio Dr. Marcos trouxe aqui, né, a questão do milionário que abriu mão do patrimônio, cada um que faça o seu próprio patrimônio e vá atrás do seu patrimônio, não é de mão beijada que você vai receber isso, e se receber de mão beijada, que gaste de mão beijada também, né, aquela coisa, lavo minhas mãos, quem estava aqui para definir alguma coisa não está mais. É que nem ganhar na loteria. Se quiser gastar todo o dinheiro que ganha na loteria em um mês, gaste. Foi um dinheiro fácil. A gente sempre brinca que dinheiro que vem fácil vai fácil, né? Então,
aí é uma liberalidade da pessoa que recebeu esse patrimônio. Eu acho que esse protecionismo excessivo que o Código Civil tem, ele também é prejudicial à sociedade brasileira, porque o brasileiro está acostumado a só ter direitos e não deveres. A partir do momento que ele tem o dever de cuidar do patrimônio, ele não precisa se preocupar se tem uma cláusula restritiva ou não. Então, acho que isso vai muito do ensinamento familiar, que foi o que o Dr. Marcos trouxe também. Você tem que fazer esse ensinamento familiar socioeconômico para o seu filho desde criança. Ele tem que saber que com 5 anos ele não pode pegar uma nota de R$100 e dar para o picoleteiro, né? O senhor do picolé. Esse ensinamento de finanças vem da família. E a partir desse momento, isso também é definido no seu patrimônio sucessório. Então, isso é muito simples. Quando a gente tem famílias muito grandes, isso acontece de forma diversa, porque são os irmãos que cuidam dos seus irmãos e não tem todo um acompanhamento. Então, esse é uma análise que tem que ser feita caso a caso. Mas meu posicionamento, estou com o senhor. Eu acho que a justa causa tem que ser específica. Muito bem. Obrigado pela pergunta, doutor Hilário. Temos alguns pouquíssimos minutinhos aqui. Doutora, posso fazer mais 2 perguntas aqui? Uma do chat e uma do colega que levantou a mão? Claro. Antes da gente encerrar? Claro. Então, o doutor Renato, ele pergunta aqui no chat, gostaria de saber da doutora se entende eficaz a cláusula inserida em escritura de união estável, onde as partes, por volição própria, por vontade própria, dispensem a concorrência de bens em evento morte. Eu acredito que esse questionamento seja com relação ao próprio regime da separação total, em que o cônjuge é herdeiro junto com os demais, né? E ele abrir mão dessa concorrência porque ele entende que o regime da separação total é tanto no direito de família como no direito sucessório. Aí aqui eu tenho 2 opiniões diversas. Se a gente tem o protecionismo, inclusive das cláusulas, então esse protecionismo também existe para isso. E o direito de família diverge do direito sucessório, são 2 livros dentro do Código Civil. Quando eu tenho o direito de família, eu tenho a separação total de bens. Quando eu venho para dentro do direito sucessório, eu tenho no 1829 que ele é herdeiro, é um regramento legal. Eu não posso afastar isso, salvo se o próprio código me permite isso, o que não permite. Então, eu não poderia afastar. Já voltando na questão do protecionismo estatal, eu entendo que nosso código é muito protecionista e eu compreendo que se a pessoa quiser, inclusive, abrir mão da sua pensão dentro de uma escritura pública de união estável, ou até mesmo de um pacto antinupcial, ela pode abrir mão, porque ela está decidindo a vida dela. O grande ponto e o motivo pelo qual a gente tem esse protecionismo é porque o brasileiro não tem educação, né, financeira, jurídica. Ele sempre acha que no judiciário ele vai resolver o problema dele. E exatamente nesse sentido que vem o protecionismo. Esse protecionismo vinha para defender a mulher que não trabalhava. A gente está falando aqui de um código que é de 2002, mas ele é um código que começou a ser montado muito tempo antes, né? Então, a gente tem aí toda essa análise. Mas, para mim, entendo que não é possível colocar num sentido legal. Agora, num sentido social e de uma análise mais social da própria sociedade brasileira, aí sim eu digo que sim, pode. Mas aí, então, a gente rasga o Código Civil e vive só com a Constituição Federal, como um ó daí. Ok. E a última aqui, doutor, que fez aqui, que levantou a mão, abaixou, por favor, se quiser abrir o microfone e a câmera, doutor Kesley. Isso. Por favor, à vontade. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Patrícia. Tá me ouvindo, hein? Sim, sim. Doutora, parabéns mais uma vez a Notari aí. A minha questão é em relação à abordagem da doutora sobre a questão da doação, que é uma espécie de partilha, né, ou de sucessão em vida, né, como ela disse, né? Em relação a esse tipo de
evento, eu abordo a questão do seguinte: essa mesma sucessão feita, vamos dizer aqui, não pelo autor da herança, mas pelo herdeiro, como é o caso, por exemplo, do herdeiro que deseja renunciar ao seu quinhão, mas que quer fazer isso ainda em vida, né? E como sabemos, não é possível, porque a lei não permite. É admitido, assim, às vezes, pelos cartórios, a ser lavrada uma escritura, né, em vez do termo de renúncia, mas uma escritura de declaração de que o herdeiro está renunciando previamente, né, ao seu quinhão. Agora, eu pergunto, que validade teria esse tipo de declaração? Né? Isso valeria perante quem? E para que seria lavrado isso? E se de fato existe obrigação do notário, do tabelião, né, do cartório, lavrar esse tipo de escritura? Ou se por acaso ele recusar, o interessado teria o direito de recorrer à corregedoria e falar, mas eu quero que lavre porque é simplesmente uma declaração minha que eu quero já deixar registrado de antemão, para que no futuro fique claro que eu não tenho interesse nessa herança. Entendeu? Esse é o meu questionamento, porque quer queira, quer não, tem a ver, né, com um planejamento sucessório, né? Ou seja, quando vier a abrir a sucessão, eu quero deixar de antemão registrado que eu estou renunciando, que eu vou renunciar, não quero a minha parte nessa herança. Entendeu? Esse é o meu questionamento. Que validade teria? Que documento seria esse? Seria mesmo só essa escritura, né, de declarações? E que validade isso teria? Se isso realmente teria alguma validade, né? Como eu poderia me utilizar dessa validade, da validade desse documento, né? Quem poderia utilizar e aonde, né? Como? Esse é o meu questionamento aí que eu gostaria de receber a ajuda aí dos colegas aí. Muito obrigada pela pergunta. Então, eu tenho mais ou menos o mesmo posicionamento da resposta do doutor Renato. Juridicamente falando, é inviável, né, porque o Código Civil proíbe. E, na minha análise, esse tipo de pedido normalmente advém de uma discussão familiar, na qual há aquele ímpeto do herdeiro de dizer, eu não quero nada dessa família, eu quero que todo mundo saiba que ninguém me deve nada. Numa análise mais emocional, que é o que a gente está falando aqui, normalmente esse tipo de pedido vem voltado a isso, né? E aí a gente tem que voltar novamente na questão, o quanto o brasileiro está possibilitado intelectualmente de fazer esse tipo de renúncia. Juridicamente falando, não vai ser aceito, né? O juiz não vai aceitar essa declaração. Desconheço o cartório que lavre esse tipo de declaração antes da morte. Esse é um dos tipos de ato que mais é solicitado no balcão e mais é negado. Eu nunca fiz nos 20 anos que eu atuei, porque é proibido pelo Código Civil e nós não fazemos. A gente tem que ter em mente que existe também as cláusulas pétreas na Constituição Federal, aonde eu tenho ali algumas questões da dignidade da pessoa humana. E esse é um dos pontos na qual eu entendo ser uma questão da dignidade da pessoa humana, pensando na análise e na formatação que nós temos jurídica dentro do Brasil. Se eu vou falar de uma desproteção do Estado no sentido de diminuir o protecionismo do Estado, eu entendo plenamente viável. Só que o que eu vejo é que a sociedade não tem esse conhecimento, em primeiro lugar, porque a renúncia ela é irrevogável e retratável. Muitas outras questões que a gente está falando aqui são revogáveis e são retratáveis. A própria doação, ela pode ser revogada por algumas situações previstas no Código Civil, ou seja, ela não é irrevogável e retratável. A renúncia é. A própria abertura ali é uma renúncia também, né, do evento morte ali da concorrência, também é uma renúncia, ela é irrevogável e retratável.
as pessoas fazem isso muito no momento da paixão, no momento da emoção, e esquecem de analisar racionalmente sobre isso. Então, nesse aspecto, é muito importante pensar que, primeiro, juridicamente falando, não vale nada. Se eu for fazer esse documento, e aí eu estou falando eu posso vender a lua num documento particular sem levar para reconhecer firma, né? Posso vender o que eu quiser. Se eu fizer num instrumento particular uma renúncia na qual eu declaro que não quero nada no patrimônio dos meus pais, quando eu faço isso, eu tenho muito mais uma situação ética e moral com os meus irmãos e herdeiros, né, do que efetivamente qualquer outra coisa. Por quê? Porque eu estou descumprindo a minha própria promessa quando eu digo que eu não quero nada e chega na hora de receber, eu quero receber. Então, nesse aspecto, a gente traz muito para o aspecto jurídico questões que ficam muito mais na moral e ética da pessoa mesmo. Eu posso muito bem definir isso e dizer eu não quero nada. E quando chegar o momento morte, eu fazer efetivamente essa renúncia, porque ao fazer a renúncia eu só preciso de mim lá naquele ato. Eu não preciso do cessionário, eu não preciso de mais ninguém. É só eu que tenho que ir lá, eu e o cônjuge, né, se for casado. Então, nesse aspecto, é só eu ir lá e fazer. Só que o que a gente vê é uma pessoa que, num ímpeto de raiva, diz que vai renunciar, e aí aquele herdeiro que abre o olho, opa, vou ganhar o patrimônio inteiro, escreve isso aí que eu quero isso aí definido por escrito que tu não vai mais me cobrar nada. Então, eu tenho uma ganância por um lado e uma irreverência pelo outro. E aí isso tudo está mexendo muito mais com ego, ética e moral do que efetivamente com ato jurídico. Porque se fosse um ato jurídico, essa pessoa que está dizendo que vai renunciar, quando houver o óbito, ela vai renunciar. Novamente, a gente volta para um despreparo da sociedade brasileira do que efetivamente para uma questão jurídica discutível. Acho que esse é o grande ponto. A gente traz para o direito muitos fatos que são da vida e que não são jurídicos. E a gente quer transformar tudo em fato jurídico. Ele é um fato natural, ele não é um fato jurídico. E aí eu quero transformar em fato jurídico para ter um resguardo. Esse tipo de situação do brasileiro, que do meu ponto de vista, é o que faz com que o brasileiro tenha tanta burocracia no Brasil. Então, a minha análise é muito mais sociológica do que efetivamente jurídica. Muito obrigado, doutora, até pelo adiantado da hora. Por favor, antes de eu fazer o fechamento do presidente fazer as considerações, apresenta suas redes sociais, o site, como que a gente segue a doutora e acompanha os trabalhos, por favor. Tá certo. Eu estou no Instagram com o @patriciapresser e tem o site chamado Prática Notarial, né? Eu criei este nome, Prática Notarial, porque advém dos 20 anos de prática que eu adquiri. E, atualmente, eu fechei o meu curso de concurso de cartório, eu dou aula para a segunda fase, a qual eu explico peças notariais, e estou abrindo, então, agora um curso de mentoria para a atividade extrajudicial. Vai ser um curso na qual eu vou fazer aulas ao vivo durante 3 meses e vou orientar, então, todo esse passo a passo aqui. Esse aqui é só o planejamento sucessório, mas todo esse passo a passo do extrajudicial, honorários, emolumentos de cartório, enfim. Vou trazer todo um emaranhado aí de questões para que o advogado que não tem essa segurança, esse conhecimento da área extrajudicial, possa acompanhar, não só advogados, mas também para tabeliães, porque tem muito tabelião que não sabe vender o próprio peixe, né? E aí acaba não tendo uma boa lucratividade dentro da serventia. Ele vai abrir inscrições ainda, acho que no mês de março, essa mentoria, então quem tiver no Instagram, quiser acompanhar, siga lá no Instagram, e quem quiser informações pode mandar um e-mail lá dentro do site do Prática Notarial, tem o meu contato, pode mandar um e-mail lá querendo informações sobre essa mentoria, que daí quando houver a abertura dessas vagas, que não serão muitas vagas, até para eu poder acompanhar, eu vou estar informando quando abrir essas inscrições. Muito bem. Doutor Marcos Fukunaga, suas considerações finais, por favor. Meus caros, muito obrigado pela presença de todos. Lembrando que a Academia Nacional de Direito Notarial Registral é uma associação com o objetivo de divulgar, compartilhar conhecimento, fazer ciência notarial registral. Então, ela está aberta a todos, advogados, notários, registradores. Temos muitas pessoas ilustres aqui na área de notário, o
o DIP, o doutor Narciso Orlandi Neto, o doutor Hélio Lobo, tabeliães de primeira linha, né, como o doutor Fernando Blasco, aqui de São Paulo. Temos o juiz da corregedoria, o doutor Josué Modesto Passos, né, muitas pessoas de peso na matéria registral. E convido a todos que quem queira participar, estudar, compartilhar conhecimento, está no lugar certo. R$1 por dia, né? A taxa de associação, né? À vista, a anuidade tem desconto. Então, assim, é um valor muito acessível. E quando a gente foi pensar na associação, a gente pensou justamente para que a Adnotário seja bastante acessível a todas as pessoas. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Patrícia Presser, pela presença. Aguardo em breve. Doutora Freitas, parabéns pela condução dos trabalhos. Fica à vontade para encerrar. Eu que agradeço a oportunidade e confiança. Doutora Patrícia, mais uma vez, né, eu fico até amanhã falando, porque, de fato, foi uma palestra extremamente esclarecida, objetiva, né, do ponto de vista prático, do ponto de vista acadêmico, né, então tenho certeza que qualificou ainda mais os trabalhos da academia. Espero que seja a primeira de muitas, que conto com a doutora em próximos eventos, em abordagens, inclusive, sobre outras temáticas, e se considere uma parceira da Adnotário, porque é assim que a gente considera a doutora já entrou para o time. Agradeço a todos os presentes até o momento, convidando que sigam nossas redes sociais. A doutora Patrícia, inclusive, está convidada para a semana que vem. A Adnotário vai atravessar o Oceano Atlântico e nós vamos para a Europa. No dia 4 de março, doutora Patrícia, nós vamos falar sobre as escrituras digitais com o tabelião do Porto. Doutor João Ricardo Menezes, já estou até dando spoiler aí para quem ficou até o final, é um tabelião que integra o Senor, lá a pós-graduação da Universidade de Coimbra, de Direito Notário Registral, e vai tratar aqui com o doutor Fernando Blasco. Já vou pegar aqui pela unha o nosso querido presidente, doutor Marco Ficunaga, doutor Marcos, doutor Marque, e a gente vai fazer uma mesa redonda muito bacana, e a abordagem é acadêmica. Como é que funciona a mediação notarial, essa distância, a questão das fraudes, a questão do instituto, do notariado latino, os princípios, né? Isso tudo a gente vai abordar na semana que vem, e a doutora Patrícia está, assim como todos os presentes, convidada a prestigiar esse evento da próxima quinta-feira. Um abraço a todos e uma boa noite, uma